Meu nome é Emanuel, eu estou aqui hoje entrevistando o Tenente Kleber, eu faço parte do podcast Voz do Reparato. Tenente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para começar, eu gostaria que o senhor falasse o porquê que você escolheu essa profissão. Assim, tudo bem com vocês? Muito bom. Eu iniciei a minha formação na área da saúde, acredito que por um dom e também pelo incentivo e influência dos meus pais, porquanto meu pai sempre gostou da linha do cuidado, inclusive já no âmbito familiar. Eu tenho um irmão que é portador de necessidades especiais, e vislumbrando ali meu pai fazendo os cuidados com meu irmão, isso já surgiu em mim uma certa forma de preferência pela área da saúde, pelo cuidado, pela essência, pelos valores, pela questão da humanização. Então, a partir disso, isso foi se consolidando dentro de mim, e no tempo certo eu fiz a graduação em enfermagem. Antes disso eu fiz o curso técnico de enfermagem, após o curso técnico fiz a graduação e outras formações. Então, acredito que o ponto de partida inicial foi em detrimento desse meio eixo familiar, do cuidado, da essência, da comunicação. São valores que se agregam e se fundamentam para a construção do profissionalismo, principalmente no que tange a parte da saúde e especificamente da enfermagem. Você acha que esses valores estão em perda hoje em dia? Se eles estão em perda? Acredito que, em detrimento da transição que nós estamos passando, dentre elas a transição tecnológica, faz com que nós abdiquemos, às vezes, de passar desapercebido, ou seja, você deixa de observar talvez alguns aspectos no âmbito familiar, também no âmbito social, de maneira que, se você passar desapercebido isso, você perde aquele momento, aquela virada de chave. Ou seja, hoje em dia nós percebemos que um filho almoça na cozinha, enquanto o pai almoça na sala assistindo uma televisão, enquanto a mãe está no quarto assistindo outra televisão, e o outro filho está na varanda mexendo na rede social. Então, de certa forma, esse distanciamento faz com que você deixe de ter interação, deixe de ter um diálogo, e lembrando que esse diálogo, essa interação, isso é produtivo. À medida que você permeia isso, você conserva isso no âmbito familiar, e depois, logicamente, você estende isso para o âmbito social, faz com que tenha esse despertar de sentimentos, de expressão de momentos. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado no que concerne essas questões. Nós não podemos distanciar da tecnologia, separar da tecnologia, mas utilizar ela ao nosso favor. E não quer dizer que seja só a tecnologia que seja um fator predisponente que distancia nós desse objetivo, mas de maneira que, se nós ficarmos tanto abdicados a ela, isso é uma questão a ser considerada. Mas eu não vejo hoje em dia as pessoas distantes destes valores na sua totalidade, não. Porém, tem um certo risco, certo? A gente tem aí, quando você fala em semáforos, tem o verde, o amarelo e o vermelho, Às vezes acende o amarelo, você tem que, peraí, deixa eu ver onde que eu estou me perdendo aqui. E valorizar esse nicho, isso é muito importante. São oportunidades que às vezes perdem e não voltam mais, Então a gente tem que observar isso, porque futuramente você vai dar valor a algo que talvez antes você teve ganho ali, nenhum diálogo, a comunicação, a interação, certo? Então eu vejo muito nesse propósito aí. A gente anda perdendo muito essas relações, Porque a tecnologia, ela é ferramenta, só que ela está distanciando muito as famílias. Você acha que, vamos supor, eu que agora estou com 15 anos de idade, consigo ingressar nessa carreira um pouco mais cedo, antes do alistamento militar? Você diz na carreira militar ou na carreira da saúde como um todo? Porque quando a gente fala na carreira, tem essa carreira do militarismo. Inclusive, eu sou enfermeiro da Força Aérea Brasileira, aqui em Lagoa Santa, mediante um processo seletivo e concurso. Mas tem também a carreira da saúde, que dá para você entrar como na parte da enfermagem e trabalhar em vários hospitais, a não ser somente na Força Aérea. Mas se falando da Força Aérea, tem sim, a gente tem alguns
processos, né, de concursos, vamos dizer melhormente concursos, né, através de processo, que fazem ali, os alunos fazem prova, mediante uma determinada idade, dos 14, 15 anos, 16, enfim, tem que vislumbrar os editais, que dá para você entrar nas escolas de formação. A gente tem o ITA, tem EDICAR, tem com outras. O que eu estou dizendo aqui não é nada especificamente sigiloso da FAB, né? Por quanto questões relacionadas à Força Aérea Brasileira, eu não estou falando em nome da FAB, então tem algo aqui que eu não vou poder falar para vocês sobre a Força Aérea Brasileira. Mas isso aqui é palpável e todas as pessoas têm acesso. Quando você entra no site, você consegue ver essas provas, desses concursos disponíveis. Então, é o ITA, EDICAR, de maneira que você consegue entrar com a idade menor do que 18 anos, seria a idade aí, na fase adulta, né? Você entra ali uma fase menor e você entra como estudante. E você tem capacitação e você galga ali uma formação permanente, ou seja, de carreira dentro da Força Aérea Brasileira, bem como outras forças também. É possível, sim. Como que funciona esse processo seletivo? Sempre que eu imagino igual nos filmes, né? Ai, pula tantas flexões, pula tal barra, atravessa tantos metros nadando e tal. Como que funciona esse processo seletivo? O processo seletivo em si, né, tem vários tipos de processos. Se nós formos buscar entender cada um deles aqui, seria inúmeros processos, né? Tem para os alunos aí menor que 18 anos e tem para os maiores de 18 anos, né? Menor que 18 anos eu mencionei para vocês algumas escolas, ITA, EDICAR, tem como outros também. E maior que 18 anos, nós temos aí o participante que pode entrar, né, como recruta, no alistamento, 17, 18 anos como recruta. Depois tem os concursos internos e externos também. Nos concursos aí, nós temos aí, você pode entrar como sargento, como cabo. Tem um nicho temporário, que são o máximo 8 anos, como na atividade. Ou também você pode entrar ali como de carreira, que você vai consolidando ali, galgando ali as patentes à medida do tempo, né, e também das projeções. E isso aí, você pode ter um curso de formação, ou você pode ter um curso técnico, ou você pode ter uma graduação. Lembrando que quando você tem uma graduação, você já entra como um oficial. E essa graduação você pode entrar tanto quanto carreira, quanto também temporário, ficando ali no prazo de 8 anos. Até que mude, a gente está falando aqui de 2025, mas pode ser que todas essas movimentações podem ter mudanças, né, e faça aí de tomar decisão a nível dos governantes, também dos cada poderes, né. Então, e tem os processos em si, que você faz a prova, você depois tem os testes físicos, né, especificamente para cada idade, para cada condição, mediante ali também o gênero masculino e feminino, tem a quantidade ali de atividades que são feitas em cada um dessa categoria, né? Então tem que olhar os editais. Então o passo mais importante quando a gente fala da questão do âmbito militar, né? Embora a gente vai falar pouco sobre o aspecto do militarismo, porquanto qualquer assunto que envolve, eu não posso falar pela FAB, eu estou falando da FAB, da Força Aérea Brasileira, porque qualquer assunto que eu mencionar em relação à guarnição, né, em relação ali à caserna que a gente fala, eu tenho que pedir autorização para o comandante. Eu não fiz esse pedido de autorização para falar em nome da Força Aérea Brasileira, sabe? Mas o que eu estou falando aqui, eu estou falando da FAB, não estou falando como um tenente pela FAB, tá bom? Então isso aí é visível e passível a todos quando acessarem o site, consegue vislumbrar os concursos, né? E ali vai ter os editais específicos para cada funcionalidade, para cada categoria, o que deve ser feito para você ir avançando nestes concursos. Beleza? Boa noite, eu sou o Guilherme. E aproveitando esse âmbito de militar, eu queria saber, quando você entrou para as Forças Aéreas, você entrou como você entrou e como você evoluiu até chegar em tenente? Mais ou menos como é que funciona? Sim. Novamente eu reitero, né, essas perguntas direcionadas à Força Aérea Brasileira, a gente tem que tomar cuidado, no meu caso, para eu responder, porque eu não estou falando em nome da FAB, né, eu não fui designado para poder mencionar a FAB. Então, o que eu vou desventilar para vocês aqui, não vou entrar muito em detalhes, né, porquanto eu deveria ter a permissão da comandante para poder falar, tá bom? Aí nós vamos talvez ventilar os assuntos, os temas,
mas eu posso, até isso aqui eu posso falar para vocês. Agora, a partir disso, eu não posso envolver mais ações da fábrica, tá bom? Mas sobre a questão da Força Aérea, eu entrei como... A gente tem dois processos. A gente tem um processo que é de carreira, que você faz uma prova. No meu caso, sou enfermeiro, então eu entrei como oficial. Eu faria uma prova como oficial, entraria ali, e ele teria os passos subsequentes de etapas de edital. Ou seja, você faz a prova, isso de carreira, tá? Faz a prova, depois você tem um teste de avaliação médica na agência de saúde, você faz ali os testes físicos, certo? Enfim, de todo esse processo aí você entra como tenente. No meu caso, eu sou segundo tenente. Depois de um certo tempo, você tem todos os critérios avaliativos, você vai para capitão, depois você vai para major, e assim sucessivamente. Isso de carreira. No meu caso, eu entrei como oficial temporário. Eu ficarei 8 anos, desde que não complete a idade limite máxima, e eu permaneço 8 anos. Eu estou na fábrica por volta de 3 anos e 6 meses. Então eu entrei como aspirante, fico 6 meses como aspirante, depois você vai para segundo tenente, que é o meu caso, segundo tenente, depois você vai para primeiro tenente, que é o meu caso, certamente ano que vem eu serei primeiro tenente. E durante esses 8 anos meus de permanência eu continuo como primeiro tenente, até completar o tempo meu de permanência, que são 8 anos na Força Aérea, tá bom? Mas aí tem esses dois nichos, tem o nicho temporário, que é o meu caso. O temporário, o que é relevante no processo temporário? É a questão da análise curricular. Então, você lança o edital, você tem ali pontuações inerentes à sua formação, né? Graduação, pós-graduação, fiz a análise do currículo. E você fica atento às datas e você vai alimentando ali com sua presença, todas as informações são solicitadas, e contabiliza-se isso e você tem a classificação de pontos pela análise curricular. Mas aí os de carreira fazem uma prova. Qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? Isso é bem relativo, né? Quando eu fiz isso, tinha muitas pessoas e tinha uma vaga na ocasião que eu prestei o processo seletivo. Mas, em contrapartida, há de se ter mais vagas e talvez menos pessoas. Então, é muito relativo, quantas pessoas por vaga, né? Qual que é mais fácil, se é concurso, por prova, ou se é processo seletivo para análise curricular. Então, isso é bem relativo. Agora, só um pouco desse aspecto militar, que você falar tanto, Isso. eu queria falar sobre o seu livro, né? Mostrar aqui. Formação por competência. E quando o profissional é formado por competência, como que funciona isso? Vamos lá. A formação por competência, eu tive um interesse muito grande de abordar essa temática ao longo da minha graduação, e isso se sustentou melhor na questão do doutorado. Porquanto eu me formei, contando um pouquinho aqui da história, porque de chegar até este tempo, né? Eu me formei com 18 anos de idade, eu iniciei o curso técnico de enfermagem. Logo eu concluí o curso, em 2010 eu concluí minha graduação em enfermagem, depois eu fiz algumas pós-graduações, foram 3 pós-graduações. Aí depois da pós-graduação, eu iniciei o mestrado, foi em Ribeirão Preto, foi em Educação e Saúde. Então, muito me vislumbrava essa temática da educação. Quando eu estava fazendo o mestrado, eu comecei a lecionar nas 7 Lagoas, para o curso de técnico de enfermagem e também na graduação em enfermagem na Faculdade de Ciências da Vida. Eu já utilizava estratégias que iam de encontro à formação de competência desde o meu campo como docente. Ou seja, eu trabalhava com musicoterapia, com teatro, com simulação realística. Eu trabalhava de uma forma diferente, não quer dizer melhor nem pior, mas diferente do processo de ensinar. Isso fazia com que eu percebesse o estilo de aprendizagem dos alunos. Então, à medida que você conhece o estilo de aprendizagem dos alunos, uns aprendem de maneira teórica, outros pragmático, outros reflexivo, outros científico. À medida que você entende como é que os alunos aprendem, você estabelece estratégias para poder ensinar para os alunos mediante o que eles têm, né, de necessidade. Então, isso despertou em mim o interesse de fazer uma publicação que pudesse ser expandida para os alunos. A gente percebe que a educação está passando por uma transição. Aquele modelo pedagógico tradicional, imperativo, normativo, onde o professor é o centro da atenção e fica, na maioria das vezes,
em uma lâmina, no PowerPoint ou no quadro, e os alunos como meros fazedores de tarefas, a gente percebe ele ainda vigente, mas paralelo a ele nós temos um modelo, que é o modelo da construção da aprendizagem, que é o modelo de pirâmide em espiral, que quem defende muito esse modelo, Vygotsky, Piaget, Alcibiades, são autores, pensadores da educação. E nisso eu comecei a me experienciar enquanto docente e senti a necessidade de fazer um stricto sensu voltado para o doutorado. Foi quando eu iniciei o doutorado na Argentina, fiquei lá durante 5 anos, validei o meu doutorado aqui pela Universidade Federal de Alagoas no ano passado, e junto com o doutorado, caminhando ali na linha da minha tese, eu comecei a estruturar o livro. Então, o que é este livro? Só contar a história para vocês, né? Este livro, ele trabalha, então, uma comparação entre a metodologia tradicional, que é essa que eu mencionei, normativa, e a metodologia da construção cognitiva, que é da pedagogia da autonomia, onde o aluno ele é ativo, participativo, não somente um mero fazedor de tarefas. O professor, que é uma figura central, que é muito importante na construção desse processo, ele possibilita para os alunos uma construção da aprendizagem através de metodologias cognitivas, despertando no aluno o interesse. Porquanto, hoje em dia, a gente percebe que o saber ele está em todo ambiente. O saber está no professor, facilitador, tutor, e a gente na nomenclatura do professor está tendo também essas variáveis, né? O saber ele está na biblioteca, como aqui estamos na biblioteca. O saber hoje em dia está na tecnologia. Se nós pegarmos aqui hoje em dia o celular, tem o saber, né? Mas quando a gente fala do saber, necessariamente não quer dizer que informação é conhecimento. A informação está em todos os lugares. O saber está ali, mas o que fazer a informação se tornar ali o conhecimento? À medida que você se permite reflexionar sobre aquilo, sensibilizar, entender a importância daquilo e trazer isso como produto para a sua consciência. Então, um livro, ele é somente um livro, à medida que você permite que ele fique na estante. Mas quando você pega esse livro, quando você folheia, quando você sensibiliza, reflexiona, quando você problematiza, isso é tão importante porque você traz isso para dentro de você e você coloca em prática. Então, a formação de competência é a habilidade de se conseguir algo através de uma experiência, né, e um interesse no âmbito discursivo. Ou seja, por que ter uma formação por competência, então? A formação por competência, ela perpassa pelo eixo, né, da competência técnica e competência não técnica. Saberiam me dizer o que seria uma competência técnica e uma competência não técnica? Pode colocar com a palavra de vocês? Tá tranquilo. Porque quando estamos no ambiente da educação, nós percebemos que na administração, antes disso, na administração a gente tinha o acrônimo CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Esse acrônimo ele foi reestruturado como CHAVE, conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Ou seja, esse complemento faz com que o aluno, se falando do aluno no processo de aprender, desenvolva, né, e traga para o contexto não somente a habilidade de ler e de ouvir. Porque quando a gente fala em aprender, a gente está lendo, a gente está ouvindo, a gente está decorando, né? A gente está fazendo fixação no conhecimento. Como que a pessoa aprende? Dessa forma. Só que isso aqui demonstrou que não é suficiente para o aluno aprender. Então, quando você ensina, você aprende melhor. Quando você faz a prática, você aprende melhor. Então, trago para vocês uma informação bem interessante, que é: quem ouve esquece, quem vê lembra, quem faz aprende. Lembrem sempre disso. Essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, com 15 anos de idade, né? Não sei a idade de vocês, disse 15 porque vocês já estavam 15, né? Isso é crucial, porque se formos entender, eu sou 42 anos de idade,
quando eu tinha 15 anos de idade, ou seja, já tem um tempo, eu não tinha tanta oportunidade de estratégias pedagógicas, de metodologia, que pudesse trabalhar nas minhas caixinhas do conhecimento. O que eu tinha na ocasião? Um caderno, uma caneta, um lápis, sempre quebrava lá a ponta, né? A lapiseira, com tanta força eu fazia ali as anotações que ela quebrava também, então é mais o lápis mesmo. Então, a gente era um pouco fechado nesse aspecto do aprender. E o professor, ele também era, de certa forma, fechado, porque ele tinha ali o quadro, aquele quadro verde, que a gente nem tem hoje em dia, quase, né? Giz, porque o giz tem toxicidade, giz branco e o quadro, e o aluno escrevendo. A gente utilizava dessa estratégia, mas nós conseguimos aprender. Fruto disso, eu estou hoje aqui, conversando com vocês, né, à medida deste despertar aqui, deste envolvimento no quesito aí de lato sensu, que é pós-graduação, stricto sensu, que é mestrado, doutorado, eu consegui galgar, mas eu tive um incentivo, nesta época. Falei assim, peraí, as coisas podem ser diferentes. Porque, por mais que a gente não consiga ver o sol em dia nublado, mas o sol está lá. Ou seja, por mais que às vezes tem dia que vocês vão perceber que estará meio tenebroso, que faltará condições, que faltará ali situações que favoreçam para vocês positivamente, mas vocês vão ter que acreditar. É o famoso paradigma. O que é o paradigma? É você crer para você ver. Tomé, ele tinha que ver para crer, né? Paradigma é basicamente inversamente. Você vai ter que crer para você ver. E outra coisa que eu trago para vocês, diante de tantas conversações, é uma frase bem pertinente. Eu não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Tem tantas pessoas, às vezes, que têm a faca, o queijo, não tem a fome. Não tem a querência, não querem, não vão, não procedem. Se eu fosse observar a minha infância, eu comecei a trabalhar com 9 aninhos de idade, como engraxate. Com 10 aninhos de idade, eu descascava alho para o vizinho. Meu pai era pedreiro, ainda é. Eu trabalhava com meu pai como servente pedreiro logo após. Depois eu comecei a trabalhar com sala de barbearia com 13 anos de idade. Depois eu vendi panela, vendi peixe, vendi doce, vendi sorvete. Não tinha condições. Mas eu tinha ali a fome. Às vezes nem sempre a faca e queijo é suficiente. A fome. Saindo um pouco fora do aspecto aqui, né, da formação e competência, mas só para vocês entenderem que as competências técnicas e não técnicas, eu vou abrir espaço para você fazer outra pergunta. A competência técnica é o que você coloca no currículo. Curso de Excel, curso de inglês. Né? Isso fundamenta o currículo. Muito importante. Excel, inglês. Eu fiz uma podcast, eu vou colocar no currículo. E as competências não técnicas? É a parte sentimental, é a competência comportamental. É a famosa chave. O que você traz da sua casa? O que o seu pai e sua mãe te ensinou quando você tinha seus 10 anos de idade? O que seu pai e sua mãe te falou de quando você saiu da sua casa? Ou seja, como você se consolidou na estrutura familiar? Você é comunicativo, você é introvertido, você é amoroso, você é cuidadoso, você é paciente, você tem um bom diálogo, você tem uma percepção ali do espaço, você faz ali uma força-tarefa para fazer gestão do tempo, você tem uma boa liderança, tem uma boa tomada de decisão. Esses são os aspectos comportamentais. Essa é a formação por competência baseada no aspecto não técnico. Então, essa junção é o que a gente traz para discutir, e você pode se apropriar disso enquanto 15 anos de idade, enquanto alunos, do primeiro ano do segundo, né? Primeiro ano. E vocês podem consolidar isso, vocês podem fazer isso tudo valer a pena antes que seja tarde demais, e fazer isso com um produto bem eficiente para a formação de vocês. Você citado essa fome pelo conhecimento, né? E eu queria saber o que incentivou até essa fome e como que você, alguma dica, alguma coisa para quem não tem essa fome, ter ela e realmente querer buscar o conhecimento e não só a coisa rasa. Entendo. Quando a gente fala de fome, você está falando do que você quer ser no futuro. Quando a gente faz uma perguntinha para a criança, o que você quer ser quando crescer? Além de ele falar gente grande, né? Mas ele pode falar assim: eu quero ser feliz, eu quero trabalhar com aquilo que me dá prazer, eu quero fazer diferente pelas pessoas, eu quero
apesar da situação que será difícil, que nem sempre serão mar de rosas. Eu sou aluno de medicina, não sei se eu falei para vocês, o 6º período aqui na FASER. A faculdade de medicina é uma faculdade, do ponto de vista de tempo, apertada, né? Por quando eu fico o dia todo estudando, eu sou militar na Força Aérea à noite, e aos finais de semana eu estou na igreja, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, com minhas 2 filhinhas. Eu tenho uma filhinha de 6 aninhos, eu de 8, e minha esposa, maravilhosa Daiane, que se ela estiver assistindo, mando um abraço para ela, e digo que eu a amo, né? E minhas filhas também. Então, essa estrutura familiar, essa questão profissional, essa questão estudantil, nem sempre vai estar com condição favorável. Mas digo para você, o que é a fome? É a vontade, é o desejo, né? É você ver a luz do fim do túnel, é você perceber que dias chuvosos virão, né? Mas também dias alegres virão. Porque todo lado toda situação tem 2 lados, né? Cara ou coroa é uma moeda, tudo tem. Então, se você pensar só no aspecto negativo, no aspecto sombrio, no aspecto que está difícil, não vai dar certo, ou se ficar pensando muito no passado, às vezes pode ficar até depressivo. Se você ficar pensando muito no presente, pode ficar estressado. Se você ficar pensando no futuro, pode ficar ansioso. Por viver um momento, fazer valer a pena. Mas pensar, né, sonhar como se fosse imortal e viver cada dia como se fosse o último. Então, é muito importante você ter esse entendimento, onde você quer chegar. O que você tem feito para que tudo isso se torne realidade? Dias são difíceis? Sim. Mas o real não está na chegada, é na saída. Ele se dispõe para a gente, no meio da travessia. E John Dewey já dizia, aprender aqui certamente, mas também aprender na vida pela vida. Meu nome é Maria Eduarda, só agora, e eu vi no seu Instagram que você parece que é uma paixão pela musicoterapia, né? Sim. De onde surgiu esse amor pela música? Muito bacana a sua pergunta. Vocês perceberam que nesta minha apresentação, aqui neste diálogo, nós podemos fazer acontecer. Será que nós vamos passar por essa vida, né, fazendo algo? Tem pessoas que nasceram para fazer algo, somente aquilo, por toda a vida, por todo sempre, e são felizes, beleza, mas a vida é uma só. Ou seja, a oportunidade que nós temos, mediante os acontecimentos, fazem com que nós possamos nos apropriar, né, e ver como é que a vida é interessante. Ou seja, por que eu estou mencionando isso para vocês? Desde novinho, eu já percebia, né, na minha casa, no entorno, o ambiente musical. O meu avô, que morava lá na cidade de Pai Pedro, no norte de Minas, tocava acordeon. A minha irmã, desde novinha, justamente comigo, começou a tocar piano, órgão, a Lília, um abraço para ela. Meu irmão começou a tocar trompete. Eu falei assim, eu também vou começar a movimentar alguma coisa. Então eu comecei a tocar gaita. Depois eu comecei a tocar flauta. E comecei a tocar na Congregação Cristã do Brasil. Com 13 anos de idade eu iniciei a clarineta, que eu toco até hoje. A parte da leitura de partitura. E isso foi fundamentando em mim o desejo, o interesse pela parte musical. Foi quando eu já tocando na igreja, falei para vocês que eu trabalhei com salão de barbearia também, aos 14, 15 anos de idade. Tocava violão no salão de barbearia, todo salão tem um violão ali, tem um bate-papo ali, tem uma resenha. Comecei a tocar. Isso foi quando eu entrei na profissão da enfermagem, com 18 anos, fiz o curso, depois com 20 anos formei. Comecei a trabalhar em um asilo, instituição de longa permanência. Aí eu falei assim, opa, estou vendo aqui um espaço para poder fazer a música dos idosos. Aí comecei a tocar para os idosos, levava o acordeon, tocava o Réveillon, tocava o violão, aquela festa. E também comecei a trabalhar com hemodiálise. Não sei se vocês conhecem, então setor de terapia substitutiva renal. Quando os pacientes faziam hemodiálise, eu tocava com os pacientes. Isso há 23 anos atrás. E desde então, eu sempre faço musicoterapia. Isso acendeu em mim uma forma de você envolver os pacientes de maneira não impositiva, no sentido de despertar neles alegria. Porque o que é a música? Você sabe definir o que é a música? Para mim, a música, como eu posso dizer, é algo que acalma, Sim. alegra e traz paz, basicamente, em meu ver. Sim, isso mesmo. Você definiu a música.
de forma correta. Que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Quem está alegre vai saltitar. Quem está triste, às vezes, vai se reservar. Então, isso é até importante, esse feeling. Então, sentir. Porque você, enquanto musicoterapeuta, chegou no ambiente para tocar. Se tem um paciente de cuidados paliativos, uma senhora, um senhor que já está ali padecendo, né, no sentido clínico, não tem mais o que fazer do ponto de vista clínico, né? Cirurgia, massagem cardíaca. Nós não vamos tumultuar esse paciente, não. Nós vamos dar conforto. Quando a gente fala de cuidados paliativos, não tem nada a fazer, não é no aspecto pejorativo, não. Tem muito o que fazer ainda. Mas nós vamos fazer o que para esse paciente? Nós vamos fazer o que para o paciente? Nós vamos fazer ali um acalento, nós vamos levar algo para o paciente cheirar, nós vamos levar algo para poder ele enxergar, nós vamos contar uma história, contar uma piada, nós vamos tocar uma música. Então, esse aporte que nós temos, que é a prevenção quaternária que a gente fala no campo da educação, ele é primordial onde se entra aí a musicoterapia. Por quê? Libera serotonina, endorfina, dopamina, hormônios do prazer. Trazem alegria, conforto, satisfação e uma sobrevida com melhor qualidade de vida. Exatamente, igual a pessoa está numa situação ruim, ali já não está muito bem. Sim. Aí vem uma pessoa para cantando, tocando para ela, eu acho que já que ela já não está bem, aquilo ali vai animar, vai acalmar, ela vai dar uma esperança, talvez. Com certeza. Bastante. Com certeza. Acho muito bonita essa atitude. Obrigado. Estamos aí nesse desafio. Aquele ele desligou, mas aquele outro vai se tocar. Você tocar, muito bom. Eu estou mostrando o diálogo, porque aqui nós perpassamos várias situações. E lembrando que tudo isso que nós estamos falando são habilidades. Quando eu falei do chave, conhecimento, habilidade, atitude, não adianta a gente ter conhecimento e deixar o livro debaixo da gaveta. Quando eu estou falando de conhecimento, não é somente livro. Exemplo, vocês. Não adianta vocês terem conhecimento, vocês não explorarem isso aqui. Muito bom. Porque o conhecimento está em todos os lugares, como eu falei para vocês. O que seria habilidade? A forma que você tem de recursos de traduzir este conhecimento em detrimento de algo que você pode intervir. E atitude é ação. Então isso tudo demonstra que a musicoterapia, a publicação do livro, de vocês estarem aqui, de vocês terem esse domínio tecnológico, de vocês terem esse despertar de vamos fazer algo diferente, vamos caçar, entre aspas, buscar algo que as pessoas têm necessidade. Então vocês estão fazendo isso muito de forma tão bela, que é vocês entrevistarem pessoas com pontos de vista diferentes, com idades diferentes, com conceitos diferentes. Não quer dizer conceitos melhores nem piores. Quando a gente fala diferentes, é vivência. As preferências, os valores, as atitudes. Porque o meu passado, ele é diferente do passado de vocês agora. A nossa realidade, antigamente, é diferente dessa realidade que vocês estão vivendo. Vocês estão sendo condicionados a muita tecnologia, muita rede social, muita internet, muito YouTube. E como administrar isso tudo? E vocês persistirem pelo sonho de vocês. Esse é um desafio que eu percebo também. Tenente, achei bem interessante você falar sobre levar a coisa para a pessoa cheirar e tudo mais. Eu gosto às vezes quando eu estou num dia ruim, eu sentar e sentir o cheiro de alguma coisa, falar, nossa, eu consigo cheirar, eu consigo ver, consigo sentir, eu existo, eu não posso me perder na minha pressão no dia a dia. Qual que foi todo esse estudo que você faz com as pessoas e tudo mais, o que te marcou mais? Você falar, nossa, vale a pena eu continuar nessa carreira, dessa vez eu tô com mais vontade, não que não tenha, mas aquela coisa que sempre que você está fazendo aqui, você se lembra, nossa, é para isso que eu tô aqui. Acho que você tocou num ponto importante. Nós temos um sistema que é o sistema límbico. O que seria o sistema límbico? A tradução destes sentidos, ou seja, tato, paladar, audição, o sentido que temos, ele se traduz ali por via periférica, vão a partir da via sensitiva e vão até o córtex. Chega no córtex, vai para o sistema límbico. Quando eu falei de levar o paciente a cheirar, dá um incentivo, dá estímulo, porque isso ativou o sistema límbico, trouxe emoções, trouxe recordações. É bem pertinente se você mencionou. Sobre essa questão do entendimento, enquanto é para isso que eu estou aqui. Tem até um episódio interessante do Largados e Pelados, não sei se vocês assistiram. Eu assisto os episódios, é bem legal. Que aí, esqueci qual deles, fala assim, é por isso que eu vivo! Já assistiu? Por isso que eu estou aqui,
Parece que ele tem tanta alegria em falar que ele está no mato, né, fazendo aquela atividade, e ele se encontra eu esqueci o nome de qual deles, né, participante. Enfim. Então, quando eu fiz o processo para a Força Aérea Brasileira, logicamente, eu como oficial, no âmbito do militarismo, com postura, fala, né, jeito de falar, porque isso faz parte, né, do protagonismo do militarismo, né, e tem toda a história por trás dessas questões, né, garba, elegância e tudo. Mas eu estava com 6 meses que eu já tinha feito o curso, estava lá no hospital. E não estava nem encostando nas paredes, estava todo prestando continência para todos, né, os oficiais superiores, porque a gente tem lá, eu era mais moderno e tem mais antigos. Enfim, só contextualizando para chegar ao que você está dizendo. Foi quando, de repente, internou comigo uma senhora, 90 e poucos anos, que ficou conosco em cuidados paliativos. Eu tinha que fazer por aquela senhora aquilo que era interessante do ponto de vista ali, né, de ortotanase, com a terminalidade da vida de forma digna. Eu falei assim, peraí, e a música? Naquele momento eu lembrei que eu sou músico, né, que eu toco violão, que eu toco instrumento. Eu falei assim, espera aí, olha a minha compostura. Eu relaxei, assim, peguei o celular, e aqui eu tenho um teclado no meu celular. Engraçado, né? Eu tenho um teclado, deixa eu ver se ele está aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu consegui acessar ele, mas dessa vez não vai dar não, deixa para a próxima. Mas aí, eu liguei o teclado e comecei a tocar para aquela paciente. Quando aquela paciente se emocionou e olhou para mim e falou assim, sou muito agradecida por você estar aqui, meu anjo, meu filhinho. Uma senhorinha de 92 anos, me parece. E ali eu me emocionei. Aí eu lembrei lá do episódio. É pra isso que eu vivo! Porque eu estou no militarismo, mas não quer dizer que eu posso ser frio. Porque eu tenho a questão, né, das atividades ali que eu realmente tenho que exercer como oficial, questão administrativa, tem que ter uma postura, tem que ter uma forma, mas na enfermagem sim, senhor. Eu lembrei de quando eu era enfermeiro, lá em Sete Lagoas, entrava nos quartos, fazíamos acolhia, conversava. Neste momento eu falei assim, peraí, eu não posso me perder disso. Isso reacendeu em mim uma chama, indo de encontro à minha medicina. Tem uma medicina holística, uma medicina que você trabalha a pessoa mediante as necessidades, não somente científica, né? O medicamento tal para dor tal, toma, pode, não, e aí, como é que está a sua família, né? O que você faz no seu dia a dia, você tem uma atividade prazerosa. Então esta abrangência despertou em mim a necessidade de fazer algo diferente. Então se você me disser, Clébio, qual é o seu legado? Eu digo para vocês, hoje, se eu partisse hoje, com 42 anos, ou se eu estiver em uma situação irreversível, eu sou uma pessoa muito feliz. Interessante. Com 42 anos, não é que eu estou a concluir medicina daqui a 3 anos, que eu quero ser um doutor, porque isso não leva para o coração. Tipo, eu doutor e até o doutorado, que é educação. Isso me conta. Se eu voltasse a cortar cabelo, com meus 13 anos, lembrando com 13 anos de idade, se eu voltar a trabalhar como servente pedreiro, meu pai, que até hoje é consultor, sou uma pessoa muito feliz. A nossa felicidade, ela não está nas coisas materiais. Não está em ter, ela está em ser. Não está em você ter um carro bom, ter uma casa boa. Não, ela está em ser. Ela está em você levar para aquela pessoa água, porque ela tem sede. Levar um cobertor para aquela pessoa que está ali na esquina, com frio, né, porque ela tem frio. Então, este ser é o que me acalenta. Então, digo para vocês, esta forma de buscar sempre fazer o bem é o que sempre faz com que eu prossiga, apesar de tantas dificuldades, mas lembrando que sempre é um uso que não pode. Gente, eu estou muito impressionado com a sua fala, a sua postura. A gente olha para você e percebe que você não é qualquer um, você realmente é especializado, é bom que faz. E eu acho muito interessante toda a sua trajetória, tantas coisas que você já fez, sua vontade de ajudar as pessoas. Eu quero agradecer por ser você é muito
sabe, eu acho que é essa autenticidade, né? Porque que, embora estou como entrevistado, né? Nós não temos essa particularidade de ego, né? De vanglória. Nada disso satisfaz o ser humano. E disseram que a carroça vazia ela é barulhenta. A carroça cheia não faz barulho. Então, mediante uma situação que vocês estiverem persistindo na vida pela vida, como dizia John Dewey, e vocês forem galgando espaços, né, faça com que vocês se tornem ali um mar. Porque o mar ele é muito poderoso. Porque ele é mais baixo do que o rio, mais baixo do que o pó, mais baixo que a nascente. Ele é mais humilde, mais baixo. Então, tudo que cai sobre ele se torna muito mais cheio, embora tenha as tempestades, né, tem lá as questões vulcânicas, a questão lá do tornado, a questão das ondas, né, mas na sua maioria o mar ele é poderoso. Então, eu acho que a questão da simplicidade é uma atitude natural dos homens sinceros. E a autenticidade é você ser quem você é, independentemente de onde você está. Lembrando que a gente está aqui falando do Brasil, do mundo, né? Vamos colocar dessa forma, vocês têm muito a que fazer, mas vocês estão dando o primeiro passo de vocês. É de que vocês estão com 15 anos de idade, já com esse interesse, essa forma diferente, aprendendo, né? Ensinando. É como dizia Paulo Freire, a gente ensina aprendendo e aprende ensinando. E também já dizia que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua própria produção e construção. Toda essa sua humildade, simplicidade, é algo que já é de você, né? Mas isso foi incentivado, potencializado pela sua família e criação? Foi algo que você desenvolveu por conta própria? Muito interessante a sua pergunta. Porque cada um de nós já temos... conforme dizia Piaget, que o meio faz com que você transforme. Então, acredito que o que eu passei na minha infância com meu irmão, portador de necessidades especiais, observando a tarefa árdua dos meus pais, cuidando do meu irmão, fez com que eu moldasse, talvez, alguns conceitos, definindo quem eu sou, desde a minha infância. Porque meu irmão, ele é 4 anos mais velho que eu. E ele tinha surtos, ele ficava nervoso, agitado. E isso fez com que a gente exercitasse a paciência, a fé, a esperança. Na psicologia positiva, a gente fala dos dons positivos. Isso você vai sempre trabalhando isso em você. Acredito que isso tem permitido. Por outro lado, tem a questão da genética. Talvez o fato de eu ter nascido assim, você ter nascido assim, você ter nascido assim. A gente desenvolve habilidades e competência ao longo da nossa trajetória. Uma coisa que a gente tem que ter sempre é querer. Quando você quer, você encontra oportunidade. Não deixe a oportunidade passar, porque aquela oportunidade se constitui através de outras oportunidades. Quando você está naquela oportunidade, tenta ter afinco, compromisso, comprometimento, porque eles vão vendo a seriedade do processo e de uma forma leve. Nunca exijam muito de vocês, também não, que eu vejo. Às vezes exigimos muito de nós, mas temos que nos permitir colocar no pé no freio e entender qual que é o meu momento, quais são as minhas vulnerabilidades, minhas fragilidades. Eu tenho que parar um pouco e refletir sobre isso e cuidem de vocês, de cada um de nós. Aí é o bem-estar e nós falaremos um pouco sobre isso também. É a questão da persistência, né? Que a gente está firme naquilo, a gente tem que continuar, porque vai haver desafios, vai haver dificuldades, mas é isso, a vida é complicada. E assim, qual foi os seus maiores desafios, tanto na área da enfermagem, tanto na área da Força Aérea Militar? O maior desafio é fazer a gestão das questões relacionadas ao bem-estar. Ou seja, a Wanda Horta, que é uma das fundadoras da teoria das necessidades humanas básicas, ela fala sono, repouso, higiene, tem essas questões todas que nos sustentam. Então, fazer o gerenciamento disto sobre as questões pessoais, das necessidades pessoais, fazer a questão também de gerenciamento da questão financeira, porquanto, se vocês disserem, como você se consolidou e você fez tudo isso? Você teve apoio público? Você fez alguma faculdade gratuita, de certa forma a gente fala gratuita, mas utilizando os recursos
federal, tudo? Não, todas foram pagas. E eu trabalhei em todas para poder adquirir a questão financeira. Ou seja, eu era servente pedreiro, fiz o curso técnico. Eu era técnico de enfermagem, fiz a faculdade. E eu estava na faculdade, já dando aula, fiz mestrado. Dando aula, eu vim para a FAB. Na FAB eu concluí o doutorado. E agora eu estou fazendo medicina com o ganho que eu estou tendo. Então essa questão financeira é um desafio. Além da questão financeira, que é um desafio, a questão também de gestão de tempo. Tem que ter uma administração muito boa para você cuidar da família, né? Você cuidar da sua parte espiritual, da sua parte financeira. Porque às vezes eu estou na faculdade, estou pensando no gás que está acabando. Mas, cara, minha esposa tem que fazer almoço para as crianças, elas não estouram. Eu estou lá no estágio, eu estou fazendo estágio em odontologia, lá em São José da Lapa, na Policlínica. E estou pensando que eu tenho que buscar minha menina na escola. Eu faço estágio sexta-tarde, 4h30. E às vezes minha esposa está com a dor, ou tá, né, minha esposa, geralmente as mulheres da cidade perto, nessas cidades assim, produtivas, sempre precisa de alguma coisa, saúde da mulher, ou alcoólica, bem lembrado. Prébio, aqui, busca a minha filhinha, a nossa filhinha, para nós. Aí eu tenho que ajustar lá. Aí eu tenho que... Só que aí é muito importante o comprometimento, o diálogo. Digo para vocês, pode ser que às vezes não está no bom momento, no bom dia, mas se você conversar com aquela pessoa, explicando, tudo explicado, as pessoas entendem e percebem o seu esforço. Então o desafio que eu tive foi esse, a sua pergunta. Questão financeira, questão de tempo, né? A questão também... até que no quesito de oportunidade, de comunicação, isso não foi empecilho, não. Mas você não pode bater de frente, você tem que bater de lado. Sempre eu tentei bater de lado nas coisas, buscando oportunidade, vislumbrando, empenhando e dedicando. Porque às vezes era para eu ficar até 10 da noite em um trabalho. Falava para os colegas, quem pode ficar? Ninguém queria, porque o remédio árduo é o que sana. Eu ficava até 10 da noite. Aí eu vi a oportunidade de estar com aquele técnico de enfermagem, conversava com o enfermeiro, aqui, aproveitando que nós dois aqui, me ensina a mexer nessa máquina de Multiaras, Top MX, eu aprendi, me ensinaram. Aqui, eu vi lá com você, curiosidade, eu vi que você conversou com um paciente lá sobre a questão do metabolismo, catabolismo, anabolismo, e achei até complexo, mas eu quero aprender, me ensina. Coloca as pessoas no cheque, isso é muito bom. Aproveita a oportunidade. Então isso aí, eu sempre levei para o meu lado. Acho que isso foi importante. Mas o que mais é difícil é você fazer a junção disso tudo, é o bem-estar biopsico-sócio-espiritual, vamos dizer assim, isso é mais complexo, você gerenciar tudo isso, mas é possível. Biopsico-sócio-espiritual. Quando a gente fala de aspecto biopsico-sócio-espiritual, quando a gente fala no aspecto bio, isso diz a vida, necessidades orgânicas, né? Estar com a pressão boa, alimentar, né? Fazer cocô, xixi, coisas simples. Você hidratar, você dormir, você cuidar do corpo. Psico, cuidar psicológico, né? Fazer ali um mindfulness, fazer um yoga, um relaxamento, uma meditação, musicoterapia, depois trabalhar sua mente. Tentar gerenciar essa questão psicológica. E o psico, sócio, é isso que nós estamos fazendo aqui, a social, relações sociais, suporte afetivo, suporte familiar, o suporte social como todo. Você ter amigos, ter relação. E o psico, sócio e espiritual, já é de cunho religioso. Ou, não, quando a gente fala religioso, não quer dizer somente no aspecto de religião, mas espiritualidade. A espiritualidade, ela contempla o ser criador, cada um crê de uma forma, né? No meu caso, eu sou cristão, e também, além da espiritualidade de ser cristão, eu sirvo a Deus da congregação cristã no Brasil, que é a religiosidade que eu fiz escolha desde a minha infância. Então, cada um é católico, outro é budista, outro é judeu, a gente entende cada um com suas particularidades, respeita, valoriza, né? E esse é o aspecto espiritual, é você ter fé, acreditar. Então, basicamente, esse aspecto vem de encontro ao bem-estar. Você não fala, Então, você já se apresentou? Já que você sabe tocar muito, você já se apresentou? Você vai lá. Sem ser eventos pagos, né? Mas eventos caridosos, né? No pessoal. Já, né? No caso de música, além dessa questão do hospital, que eu faço a musicoterapia, no Hospital da Baleia, né? Aqui na Força Aérea Brasileira, no Gestal Agrupamento de Saúde, faço musicoterapia, também em Sete Lagoas, no Nossa das Graças, na Unimed, no Asilo, já fiz vários lugares, musicoterapia em hospital, primeiro. Segundo, na igreja, eu sou clarinetista na igreja, na orquestra, até hoje, toco, né? E
E também já fiz algumas apresentações musicais em evento de caridade, responsabilidade social que a gente fala, né? Vou ter um evento, inclusive agora esses dias para trás, a gente estávamos fazendo estágio lá na Unidade de Base de Saúde em São José da Lapa, na medicina. Toda quarta-feira eu faço estágio lá, na Maria Filomena. Então sexta-feira eu estou lá em Doca, quarta-feira eu estou lá na UBS, olha que correria, à noite plantão e aulas ainda. E aí teve um evento lá, social, e eu levei o saxofone. Então eu toquei uma música, coloquei lá na caixa de som, tocamos o saxofone e nós fizemos o café da manhã. Então tem esse evento que a gente faz também em aspecto de apresentação, mais para poder colaborar. Eu nunca tive esse intuito de fazer apresentação, tem uma banda, vou tocar sanfona nessa banda. Não tem esse intuito não. Eu tenho o intuito mais de fazer apresentações social, no sentido de colaborar com as pessoas mesmo, em detrimento de algo que é pertinente para aquele contexto. Unir através da música, né? Isso aí, seria importante. Unir através da música. O que eu gostaria, não sei o tempo que temos, sobre a questão falando sobre as questões do livro, de tudo isso, né? O que eu deixo de dicas para vocês, inclusive está exposto nesse livro, o que devemos fazer, que é importante que façamos. Quando a gente fala devemos fazer, parece que é imperativo. E a linha que eu trabalho não é uma linha imperativa, é uma linha dialógica, reflexiva, construtiva, que oferece espaços para diálogo, interação. Nós buscarmos entender qual que é o meu sonho, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo. Vou reunir recursos para poder caminhar nessa linha. Será que isso que eu tenho é um dom? Se é um dom, eu posso cada vez mais aproveitar este dom e potencializar isso a partir das oportunidades. Né? Lembrando que dinheiro não compra tudo. Dinheiro compra um lar, mas não compra ali o que você vai ter naquele lar. Você pode comprar a casa, mas não vai comprar o que você vai ter naquele lar. Enfim, mas é um atributo também importante. Mas diante disso, eu digo para vocês trabalhar, né, sempre pensando nesses propósitos, neste futuro. E a partir disso, ter uma aceitação, né, porque hoje em dia nós percebemos que as profissões que estão, como vocês estão novos ainda, mas já pensando no futuro, mais ligada a desenvolvimentos, são profissões aí ligadas à tecnologia da informação. Nós não podemos também distanciar totalmente dela. Não podemos correr, fugir. É um atributo que devemos trazer para nós. As profissões que certamente irão diminuir são profissões ligadas ao caixa, caixa de banco, agente de correios, datilógrafos, contabilidade, algumas delas, enfim. Agora, profissões de Big Data, profissões de inteligência artificial estão em grande ascensão. Lembrando que 83 milhões, de acordo com o Fórum Mundial do Trabalho, 83 milhões de profissão deixarão de existir, de posto de trabalho, não profissão, de posto de trabalho. Contrapartida, 69 milhões de postos de trabalho irão serão inaugurados, vamos dizer assim. Olha só a transição que estamos passando também profissional. E vocês estão nesse nicho entre ascensão. A partir de agora tem muitos atributos que vocês podem valorizar. E de vocês estarem fazendo isso aqui, já é um diferencial que vocês têm e terão no mercado de trabalho, mercado financeiro, mercado social e tudo mais. Eu quero dizer para vocês, deixar como dica, né, vocês enquanto 15 anos, que aproveitem a vida, sabe? Sejam vocês, aproveitem a idade que vocês têm. A gente não pode dar bom dia antes de amanhecer o dia. Por outro lado, a gente tem que fazer uma prospecção, né? Aproveitam, curtam, alinhem, né? Vivam intensamente, tá? Sonhem, tenham propósitos, que certamente vocês vão florescer. Eu lembrarei de vocês daqui uns 15, 20 anos, vocês vão olhar para mim, olhar para vocês, olha, eu lembro de vocês, eu lembro de vocês também. Então assim, isso estaremos em outros momentos, em outras situações, mas não desacreditem, acreditem. Tá? Tinha 100 formiguinhas correndo, uma só foi campeã. Por quê? Acreditou. E ela era surda. Quando os outros falavam assim, você não vai conseguir não, não vai conseguir não, você era surda, ela focou ali, conseguiu, chegou até o fim. Quando eu falo de ser surda, não é também a gente deixar de ouvir aquelas pessoas que querem o nosso bem. Mas tem coisas negativas. Tem pessoas que você não vai conseguir, não vai dar certo. Quando eu era técnico de enfermagem, eu passei na faculdade, a coordenadora falou comigo assim, ao invés de me animar, né? Que bacana, você vai ser enfermeiro. Passar é fácil, Cleber, quero você pagar agora.
Nossa, eu fui lá no chão. Mas eu falei assim, espera aí, eu tenho um Deus todo-poderoso, eu acredito, tenho fé. Enchi de energia, de propósito, de objetivo, falei assim, eu vou conseguir. Não é só para provar para ela, para provar para mim mesmo que eu sou capaz. Pois eu estava lá distribuindo os alunos para ela, eu fui coordenador depois de um curso, e ela me ligava, preciso de... Eu lembrei, hoje em dia você está precisando de alunos meus aqui, né? Mas na época, eu estava aí, e ela me continuava sempre como técnico, mas não que seja ruim, quero que vocês entendam. Mas a gente tem que prosperar, no sentido também evolutivo da profissão, no sentido também de despertar de novos interesses, novas ideologias, novas formas de ser, de pensar e de agir, beleza? É ruim eu pedir se a pessoa da área falar, você não vai conseguir. Tá vendo? Por isso que eu falei da formiguinha. Esses anos, ele tem. Então a gente tem que priorizar. Vou confiar em quem? Sempre tem um anjo da guarda. Essa pessoa é uma pessoa que eu posso confiar. Né? Porque aí são as questões da competência não técnica, né? Questão comportamental. Como você se estrutura? Você é uma pessoa que vai olhar para você, olha, eu fiz o perfil dele, eu sei como é que ele é. Né? Porque, só rapidamente, a gente tem o QI, QE e o coeficiente espiritual, os três. O QI, em 1905, ele foi instituído. É o coeficiente intelectual. Lembrando que até 120, ou com o QI muito bom, passou de ser um QI melhor ainda, enfim. QI. Em 1990, nós tivemos aí o coeficiente emocional, certo? Há 35 anos atrás. Que aí, talvez o QI faça que você entre na empresa e o QE faça que você fique ou você seja demitido. O coeficiente emocional é como você articula aqui dentro de você. Você tem resiliência, você trabalha em equipe, você tem uma boa ternura mundial, comunicação, você é acolhedor, você é cuidadoso. Isso é o que é coeficiente emocional. Você responde bem ali ao seu superior hierárquico, perante ali um feedback, como você reage a isso. E, por fim, em 2010, nós tivemos o coeficiente espiritual, que é a junção que sustenta vocês em um propósito. É isso que eu quero dizer. Os insultos, eles só te atingem se você permitir, né? Às vezes me parece difícil sem outra pessoa para te motivar, mas é barulho, né? Os insultos, as críticas, o desânimo todo que as pessoas jogam nas suas costas não passa de barulho. E você decide se ele vai te atingir ou não. Mesmo sendo difícil, com uma pessoa, fala, você vai conseguir. Vai lá, vou estar lá, vai dar certo, vou estar te assistindo, vai estar... Na hora você já se empolga, já se anima. Com certeza, você tem um paletó com 2 bolsos. Aí você coloca isso no bolso furado. Esse outro aí você coloca no bolso vazio, vai se perder. As críticas negativas. Isso mesmo. Isso mesmo. Do lado bom. Do lado bom. É essa a percepção que eu tenho perante essa situação. Tiago, dá uma oi pra gente. Termina aqui pra gente. Ficou surpresa? Vai encerrar? Ainda não. Não sei se encerrar, não. Ele tem que ir embora. Tem que ir embora. Ele tem horário. Boa noite, pessoal. Oi, eu sou o Thiago. Vocês já conhecem ou deveriam conhecer. Estou chegando aqui agora, não participei da conversa, não sei como é que foi o assunto. Cleber, gostou? Ótimo, excelente. Uma oportunidade que eu voltaria novamente. Muito bom, parabéns. Eu sei que vai ter outras pessoas também, mas eu digo no sentido de gostar. Foi muito produtivo, vocês são ótimos. E eu percebo que eles têm querência, eles querem. Isso é um ponto muito importante, ainda mais na idade que vocês se encontram, o desejo. Não deixem apagar essa chama viva para dentro de vocês. Gostou da escola? Já conhecia a escola? Não, a escola somente por fotos, não conhecia não. Aí depois em contato com o Alexandre, que é o sargento Alexandre, que trabalha comigo na FAB, né, Força Aérea Brasileira, e a Lucimara, que é a esposa dele, professora, falando comigo da escola, me surgiu interesse de vir, de fazer um trabalho com vocês. Então eu estou maravilhado e feliz com o convite de vocês. A proposta desse podcast, que é um projeto, é como que a gente falasse bem da escola. Certo. O Reparata, eu não sei se você conhece o passado dele, os meninos conhecem, já estão aqui na escola mais antiga, não é um bom passado. Certo. É um passado de histórias bem ruins. E nós tivemos recentemente um diretor que saiu da escola tem pouco tempo, e esse diretor, com o atual vice-diretor, mudaram assim, drasticamente, positivamente a imagem da escola. Só que perante a comunidade ainda não tem
o positivo não chegou lá. Certo. Então foi aonde nós bolamos esse podcast. O podcast é para eles, o rosto é deles, a intenção é eles, é que eles venham comandar isso aqui daqui para frente, sabe? E a grande proposta é essa, que a gente consiga levar as coisas boas da escola para fora dos muros da escola. Pô, isso, eu te disse no início aqui, a gente estava offline ainda, né? Sim. Do quanto eu fiquei honrado de saber de um convite externo, porque quando eu idealizei o projeto, putz, imaginei que ele fosse ter um alcance, fazendo ali na insistência. Certo. Mas um sucesso tão rápido assim, de camarada. No segundo episódio a gente conseguiu um convidado externo, assim, para mim foi uma realização de um sonho já antecipado. Eu te agradeço demais Muito obrigado. pela participação. Bom demais. Eu preciso encerrar, porque o Clébio, ele tem que fazer. Qual a câmera? A minha lá. O Clébio, ele tem que fazer uma palestra para nós ainda hoje. Então, pessoal, vamos aos encerramentos. Eu faço a minha parte aqui de encerramento. Me vejo no vídeo daqui a pouco. Tá? O vídeo vai estar no Instagram da escola, vai estar no YouTube. Ajuda a gente, viu, pessoal? Beleza? Meninos, é com vocês. Clébio, alguma coisa? Ótimo. Agradeço pela participação de vocês e minha também, né? E vocês foram muito bem nas perguntas, no diálogo. Muito obrigado por tudo, tá bom? Encerra pra gente. Então é isso. Podcast Voz do Reparata, entrevistando o Tenente Clébio. Muito obrigado. Muito obrigado.